Eu tava pensando, montanha russa na Rússia chama só montanha? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de esportes radicais? Gosta de escalada? De subir montanhas? Já pensou nisso? Ó, não quero ficar miando aqui o seu rolê, mas o filme de hoje vai mostrar um dos grandes desafios, os grandes perrengues que já foi passado por um grupo de alpinistas, já que o filme de hoje baseia-se numa história real. Tá a fim de conferir essa aventura? Confere comigo aqui agora. Everest, filme de 2015, dirigido por Baltasar Kormákur, protagonizado por Jason Clarke, Josh Brolin, Jake Gyllenhaal, John Hawkes e mais um grande elenco de atores coadjuvantes com ótimas atrizes e atores. O filme é baseado em um evento real de 1996 e conta a história de Rob, um escalador que abriu uma agência turística que vende pacotes para o público geral, guiando-os até o cume do Everest, maior montanha do globo, com os seus 8.849 metros de altitude. Este grande evento é realizado apenas uma vez por ano, visto que até hoje o governo do Nepal, onde está localizada a montanha, concede licença para se ir até o topo apenas durante o mês de maio, quando a insolação é maior, as condições de nevasca tendem a serem mais tênues e tornam a condição local menos pior para o ser humano. Rob sai de sua casa da Nova Zelândia, deixando sua esposa grávida, para se encontrar com um grupo deste ano já no Nepal, num misto de felicidade por saber que será pai logo após o seu retorno e angústia pela vontade de conseguir chegar com alguém com seu grupo no topo do Everest. A foto com um escalador no topo da montanha mais alta no mundo é o grande marketing que sua empresa pode fazer, mas nos últimos anos não se conseguiu chegar com ninguém até lá. Isso porque a subida vai se tornando cada vez mais difícil pelas condições inóspitas das altas altitudes que nós expandiremos na parte geográfica. Mas aqui ainda podemos ver uma crítica feita por alguns escaladores que acham absurda a comercialização de pacotes turísticos para a subida até o alto do Everest, crendo que pelo grau de dificuldade encontrado, deveria se restringir a escaladores profissionais e com muitos anos de experiência, evitando todo o transtorno de pessoas que desistam no trajeto antes de chegar ao topo e até mortes que acabam sendo registradas. Rob se orgulha de ser o pioneiro nesta promoção de turismo no Everest, mas viu o tempo criar concorrentes e inchar o tráfego de pessoas pela cordilheira. Há inclusive um clima áspero com Scott, um jovem que abriu outra agência turística com quem Rob enxerga um comportamento até imprudente às vezes. No grupo deste ano, destacam-se Yasuko, uma escaladora japonesa que já chegou aos 6 dos 7 picos mais altos do mundo, faltando apenas o Everest, e 2 escaladores amadores. Beck, um texano cuja relação familiar anda ruim e foi para o Nepal sem o consentimento de sua esposa, que inclusive disse que se ele tentasse novamente escalar alguma montanha, iria se divorciar. E Doug, que já escalou o Everest com a empresa de Rob anteriormente, mas nunca aguentou chegar ao pico. Ele pensou em desistir, mas ao se tornar referência em sua cidade, Doug chegou a ir a uma escola se apresentar como o homem da cidade que subiu o Everest. E a escola capitaneou verba para financiar esta nova expedição para que Rob realize seu sonho de chegar ao cume do monte. Estas histórias se misturarão com outras, mas sem querer dar spoiler, mas eu creio que você já percebeu que por se tratar de um filme, as condições naturais para se chegar ao topo,
que já são extremamente difíceis, aqui vão ganhar uma conotação mais dramática, com ventos muito fortes que trarão chuva para a montanha, que pelas baixas temperaturas torna-se uma intensa nevasca, somado a decisões tomadas de forma errada, gerarão grandes transtornos para o grupo retornar do ponto mais alto do mundo. O Everest é o ponto mais alto do mundo, sendo parte da Cordilheira do Himalaia. Cordilheira é o nome que nós damos para o conjunto de montanhas. Montanha é um relevo de proeminência altimétrica, ou seja, de uma elevação, com mais de 300 metros a partir de sua base. Quando são menores que 300, são classificadas com o nome de morros. A partir da altura, podemos classificar estas montanhas com mais detalhes. Se elas têm entre 300 e 1.000 metros, são chamadas de montanhas baixas, ou também classificadas com o nome de planaltos. As médias montanhas têm entre 1.000 e 3.000 metros, e as altas são aquelas que possuem acima de 3.000 metros de altitude. A maioria destas, como o Everest, são formadas por orogênese, nome dado ao processo de formação dos chamados dobramentos modernos. Oro significa montanha e gênese, origem. Trata-se de um processo derivado da colisão entre placas tectônicas, na qual acontece um processo de subducção. Abaixo das placas tectônicas, o material do manto é fluido. Então, quando as placas estão em colisão uma contra a outra, é possível acontecer um processo de entrada, de penetração de uma placa no material do manto. Este processo é a chamada subducção. Com isso, a outra placa que colide contra ela acaba se amontoando, entre aspas, criando dobras no relevo e erguendo as montanhas, formando as cordilheiras. Este processo de erguimento é chamado de obducção. Caso queira saber mais sobre a dinâmica das placas tectônicas, há vídeos aqui no canal sobre terremotos e vulcões. Os links estão aqui em cima, dá uma clicadinha aqui depois. Eu chamei estes relevos de dobramentos modernos porque estes relevos altos são habitualmente mais recentes. Isso porque a ação erosiva derivada de chuva, vento, mudanças de temperatura, ação das marés, das ondas e por aí vai, conforme o tempo vai desgastando a superfície, vai tornando-a mais baixa e com os topos mais arredondados. Pense numa borracha escolar. Se você tem uma borracha mais nova, compara com uma velha. A gente conclui que a nova é aquela que está maior, porque foi menos usada, foi menos desgastada quando eu comparo com a outra, apagando muitos exercícios errados, textos de rascunho ou desenhos indecentes na carteira, que eu sei que vocês fazem isso daí, tá? Da mesma forma, o pensamento é aplicado no relevo. O relevo mais alto é mais novo porque foi menos exposto à erosão. Por isso, os dobramentos modernos são formações mais recentes da era Cenozoica, apesar de terem em torno de 250 milhões de anos, e você não vai acreditar muito na ideia de chamar de recente, né? Mas na idade da Terra é bem recente. E aí fica outra dica para você conferir aqui também depois o vídeo sobre eras geológicas aqui no canal. Dá um tique aqui, ó. As montanhas médias são chamadas também de dobramentos antigos. Elas possuem os topos mais arredondados por conta justamente da ação erosiva, mas não ficaram tão baixos, ou seja, tão desgastados, por se localizarem em pontos onde a ação erosiva, principalmente de chuva, sendo baixa. São locais onde há o predomínio de frio, fazendo com que a evaporação seja baixa, portanto, com pouca formação de chuva. Como exemplo, temos os Alpes escandinavos, os Montes Urais e os Montes Apalaches. Estas áreas de cordilheiras, assim como retratado no filme, têm temperaturas muito baixas e pouca oxigenação. O Everest, por ser o ponto mais alto, é o grande desafio dos escaladores, mas há várias cordilheiras nos continentes que são grandes desafios para estes aventureiros.
Os Andes na América do Sul, as Montanhas Rochosas na América do Norte, os Alpes na Europa e o Atlas na África. Agora, você quer dar uma bugada na mente? Se eu te dissesse que não é tão unânime assim que o Everest é o ponto mais alto do mundo? Isso porque a medição oficial parte do critério altitude, ou seja, em relação ao nível do mar. Mas há outros dois montes que reivindicam este título. Os montes não, né? No caso, os geógrafos de cada respectivo local e as pessoas do setor turístico de cada um para dar aquela vendida no peixe, né? Sabe? No Equador, talvez você ouça que o ponto mais alto do mundo é Chimborazo. Ele tem uma altitude de 6.263 metros acima do nível do mar. Mas, para os que dizem que este é o ponto mais alto do mundo, eles vão usar como referência o centro da Terra. Pense na esfericidade da Terra e o fato de que ela tem um formato geóide, ou seja, ela é achatadinha nos polos. Portanto, a Terra é mais larga na região da linha do Equador. Então, se formos considerar a distância em relação ao centro da Terra, Chimborazo é o mais afastado, já que o Everest está numa média latitude, ou seja, relativamente mais afastado da linha do Equador, portanto, com uma superfície mais próxima, entre aspas, né, do centro da Terra. E se você for no Havaí, eles dirão que o ponto mais alto do mundo é o Mauna Kea, ponto mais alto do arquipélago formado por atividade vulcânica. Ele possui 4.207 metros acima do nível do mar. E justamente esta medição do mar é vista pelos seus defensores com o título de ponto mais alto do globo como errônea. O Mauna Kea torna-se o mais alto do mundo considerando a sua base, que está localizada no fundo do Oceano Pacífico. Considerando desde sua base, que está submersa, o Mauna Kea chega aos incríveis 10.203 metros de altitude. E aí, quem que é o detentor do título de maior por direito? Deixe o seu comentário aqui embaixo. O que você acha nessa briga toda? E aí, você já assistiu esse filme? Gostou da indicação? Deixe seu comentário aqui embaixo. Já se inscreveu no canal? Deixa o like se você gostou, compartilha com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!